Existem pessoas que ficam marcadas muito tempo, né, irmão? E é uma família que nós aprendemos a amar e estar junto. Mesmo o tempo foi pouco, mas a amizade não é pouco, a amizade é longa, né? É bem-vindo hoje, bem-vindo sempre. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Eu tenho um assunto bom para falar com vocês, olha, daqui, né, pastor Zenilton? Abençoado. Mateus capítulo 10, irmão. Pode ficar sentado, fique tranquilo, que eu não quero que você desespera. Eu vou ficar bem assim, tranquilo, tá vendo? Estou tranquilo. Só não vou tirar o paletó porque eu já estou com frio. Mas pode ficar bem tranquilo. Eu só quero que você entenda uma coisa. Desde o dia que eu estava lá no simpósio, Deus colocou no meu coração o desejo de falar com vocês isto. Eu pensei, falei, vai ser. Então, Mateus 10, 28. Não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno o que, irmão? A alma e o corpo. Amém? Olhe para mim, irmão. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, um tempo difícil, principalmente para quem é obreiro ou pastor de igreja. O tempo que as pessoas não conhecem mais a palavra, mas pensa que conhece. E tem gente que não conhece nada, mas quer dar pitaco. Você já viu repórter, ator de televisão, cantores de funk, quer dar pitaco, não sabe nem o que é Bíblia, nunca leu e quer ficar dando pitaco. E algum tempo atrás eu vi um vídeo de um camarada falando sobre esse assunto, e ele falando que é uma ficção que a Bíblia apresenta. Eu quero falar com vocês sobre o inferno, que para muitas pessoas vivem à margem da realidade. Olha, irmãos, o inferno, ele é tão real quanto as coisas visíveis que você enxerga. Assim como você entra aqui, nós entramos aqui crendo que o céu existe e anseiamos para ir para o céu, a existência do inferno é real. Apesar que muitos crentes brincam com isso, como se Deus tivesse, olha, presta bem atenção, irmão, uma geração que para eles Deus tem o dever de levar eles para o céu. Dever. Você vai tentar ajudar uma pessoa, que para mim ajudar uma pessoa é falar a verdade para ele. Não a verdade de forma que tem gente que fala, mas o senhor fala a verdade, ela machuca. Não, a verdade não machuca, irmão. A verdade é porque ela machuca, porque ela vai de contra os nossos desejos. Aí ela machuca, mas ela machuca nós. E tem pessoas que você vai ajudar, você chega e fala, irmão, você tem que mudar. Aí outro irmão vê você falando que ele tem que mudar de vida, vem e passa a mão na cabeça da pessoa e fala, tadinho. Hoje eu estava conversando com um rapaz lá em casa, e eu pensando numa questão, irmão. Você já imaginou a pessoa passar a vida inteira dentro da igreja e quando passar a morte, ele se deparar descendo para o inferno com o diabo segurado em sua mão? Que é uma realidade. E que talvez muitos dos nossos filhos vão acontecer isso. Por falta do tadinho. Já viu?
Tadinho, ele está errado assim, mas tadinho. Já vi muita gente fazer isso, irmão. Eu chamar a atenção de uma pessoa e o outro crente chegar perto e falar, tadinho. A minha preocupação é só uma. O inferno é real. Então, para mim, a melhor coisa que eu posso fazer para qualquer pessoa, seja jovem, adulto, adolescente ou criança, é não permitir que a alma dele desça para o inferno. Então, se para eu fazer isso eu teria que machucar a pessoa, então eu vou machucar a pessoa. Para eu fazer isso eu terei que acordar, então eu vou acordar a pessoa. Amém? Então o inferno é real. O inferno não é uma ficção. Inclusive a Bíblia fala mais do inferno do que no céu. Eu quero que hoje você preste bem atenção. Quem falou isso aí foi Cristo. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o... Jesus está dizendo, aquele que pode. Quem pode fazer isso, irmão? Só Deus. E ele está falando a alma e o... Ele está dizendo que a pessoa vai para o inferno em plena consciência, alma e corpo. Ele está dizendo que a pessoa vai ter dor física. Não é uma coisa fictícia. Se fosse fictício, ele não colocava alma e corpo, irmão. Se é alma e corpo, sentimento, pensamento, consciência. A pessoa vai consciente. O maior lugar, os maiores clamores está no inferno, irmão. As orações mais poderosas estão no inferno. Porque tem muitos lá que estão clamando para sair de onde não podem mais sair. Mas eles conheceram Deus, viu a glória de Deus, viu o poder de Deus, viu a ação de Deus, conheceu a palavra, conheceu a verdade, sentiu a presença do Espírito, mas com o tempo abandonou a crença. Aí hoje você não pode mais falar inferno, tem que falar o sofrimentozinho, aquela coisinha que talvez você vai poder cuidado, aquela angústia. Inferno mesmo, é literal. Eu não vou explicar para você aqui o grego, o hebraico da palavra inferno, mas dá um sentido de espaço. A palavra que traz na Bíblia, que tem um esteine, ou se aplica a deslocar-se no sentido de espaço, tirar de um lugar para o outro. Levar para o sofrimento. Aí vem Hades, Geena e muitas, Vale de Inom e muitos outros que se tipificam o inferno. Tem alguns versículos aqui, eu não vou nem ler, irmão, que é para não perder tempo. O que eu quero que você entenda uma coisa. Ah não, mas Deus, o amor de Deus é tão sublime, tão sublime, tão sublime, que ninguém vai para o inferno. O mesmo Deus que acabou com Sodoma e Gomorra. O mesmo Deus. A Bíblia diz que ele não muda e nem tem sombra de variação. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, julgou e determinou a sentença. E depois de determinada a sentença, a única coisa que sobrou foi fogo e enxofre, fogo de cima para baixo e fogo de baixo para cima, que aniquilou os moradores e a cidade. Esse é o Deus de misericórdia. Esse é o Deus de misericórdia. É
É o mesmo Deus de misericórdia que quando aquele Amã e seus filhos tentou destruir o povo de Israel, Deus permitiu que o rei mandasse enforcar eles, e enforcaram. Eles, e família, e mulher, e filhos, e todos eles. É o Deus de misericórdia que as pessoas pregam hoje. É o mesmo Deus de misericórdia que desceu fogo do céu no arraial de Israel e matou mais de 32 mil homens. Deus de misericórdia. A questão nossa é que nós temos a questão da... Já viu aquele tal do tem dó? Tadinho, eu tenho dó dele. Deus não tem dó não, irmão. Deus tem compaixão, Deus tem amor, mas tem dó é só ser humano. Deus dá tempo. Tempo para mudar de vida, tempo para reconhecer, tempo para entender a vontade de Deus. Entendeu. Quer continuar sendo maligno? Quer, então fica sendo maligno aí. Entendeu a palavra? Entendeu. Mas quer continuar sendo assim? Quer, então fica assim. Ué. Uma coisa é certa, ninguém morre inocente, não sabendo a verdade. Todos que morrem sabem a verdade, porque a verdade o julgará naquele dia. O trono branco não é para definir quem vai para o céu ou para o inferno. O trono branco é para explicar para aqueles que vão para o inferno por que eles vão. Que é para eles não descer para lá. Nossa, mas eu era tão bonzinho na terra, não sei por que Deus permitiu que eu viesse para o inferno. Porque todo mundo depois que morre vira bonzinho, né? Todo mundo, irmão. O cara não vale uma cibalena, aí morre. Aí quando está no caixão, quem chega perto fala, tadinho, era tão bonzinho. É por isso que eu não vou muito em velório. Quando eu vou, eu fico de longe. Não, eu olho e falo, bonzinho, hein? Só Deus sabe. Há algumas questões no inferno. Primeiro, o inferno é de perfeita consciência. Segundo, dor e sofrimento constante. Você vai sentir dor e sofrimento. Não estou aqui passando medo em você não, porque eu não preciso passar medo em você. Eu só quero que você saia daqui consciente da existência do inferno. E sabendo que existe. E que muitos vão para lá. Eu estava vendo minha esposa viu lá, que eu não gosto de estar vendo essa coisa, mas ela estava vendo não. Uma moça que na semana passada, em janeiro, estava dançando funk na rua, bebendo e fazendo bagunça. Aí hoje está lá no congresso falando língua estranha, lá no Madego. Todo Madego está lá falando língua estranha. Quando termina o Madego, vai para o mundo pular carnaval. Aí depois vem para a igreja. Aí tem muita gente brincando com Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu mais ensinei meus filhos, irmão? Cuidado. Talvez você está sentindo bem, Deus não está te falando nada, te cobrando nada. O duro é quando você desconfiar, já chegou no inferno. Quando Deus para de falar conosco, quando a nossa consciência para de nos condenar pelo pecado, é porque o Espírito Santo não está falando mais. Se Ele não está falando mais, Deus está dizendo, vai, amigo. Aí você vai falar para mim, não, mas Saul era rei, foi Deus que permitiu, era um homem que estruturou Israel. Mas um dia resolveu fazer as coisas contra a vontade de Deus. Deus disse, vai. E tem muitos desses na Bíblia, irmão. Vamos ler a Bíblia, senão eu não vou passar o tempo falando e você não entende. Mateus 5. Abre aí. Mateus 5. É só locais que falam sobre o inferno para você ficar satisfeito da vida. 5, versículo 22. Põe aí. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que chamar o seu irmão de louco será réu do... Presta atenção, irmão. Versículo 29.
Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos seus membros do que todo o teu corpo ser lançado no... Versículo 30. Se a tua mão direita escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no... Lançado é jogado, porque ninguém quer ir, né? A palavra lançar é jogar mesmo. E a Bíblia está dizendo, se for para pecar, é melhor perder um membro. Bom seria que, se o pecado não afastasse de nós, arrancasse pedaço. Que aí a gente desconfiava, não era, irmão? Você já imaginou aquele marido que gosta de ficar traindo a esposa, aí Deus arrancasse um pedaço? Seria bom, né? Seria uma maravilha, né? Mas não acontece. Mas é melhor acordar, porque é melhor ser aleijado e entrar no céu do que ser perfeito e entrar no inferno. Mateus 16, 18. É um versículo que vocês conhecem. Pois eu também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do... Uma coisa você já sabe, que tem porta, né? As portas do... Não prevalece contra a igreja. Mateus 23, 33. Serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação do... Condenação do... Como que a pessoa fala que não existe se Jesus repete várias vezes o mesmo assunto? Não é eu que estou dizendo, irmão. É a Bíblia. É o próprio Cristo falando. Apesar que tem pessoas que convivem na igreja que é pior do que víboras, né? Mateus 13, 50. Mateus 13, 50. Vou ter que achar na Bíblia aqui. Lançar alusão na... Ali haverá... Irmão, a dor será tão grande que a pessoa morderá os próprios dentes. O sofrimento será tão grande que a pessoa morderá os próprios, apertará. Já viu a pessoa ranger os dentes de dor? É isso aí, ó. Mateus 18, 9. Se o teu olho te escandalizar, arranca, tira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um olho só do que tendo os dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. Isso é só para ratificar que o Evangelho de Mateus escreve em vários lugares ao mesmo tempo. Amém? Amém, irmãos? Mateus 25, 41. Então dirá aqueles que estiverem à sua... Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo. Fogo eterno. Assim como a vida com Deus é eterna, o sofrimento também é. Está vendo que Deus não é injusto? É igual. Assim como a vida com Deus é eterna, o sofrimento também é eterno. Gostaria tu de ir lá? Então por que deixar as pessoas irem? Por que não lutar de unhas e dentes para tirar a nossa família e o máximo de pessoas possíveis de estar lá? Cuidado, irmão. O tempo de fé faz a gente deixar de servir a Deus ou levar a vida de fé com brincadeira. E neste momento, a gente permanece dentro da igreja, mas longe do céu. Porque nesses últimos dias, uma da ação do diabo não é tirar a pessoa da igreja, é usá-lo dentro da igreja.
Tem muitas pessoas que não, o diabo não tira elas da igreja, porque não precisa. Elas têm mais valor aqui dentro, escandalizando o reino, estragando o reino, do que lá fora. Aí o diabo não as tira daqui, mas deixa aqui. E aí todo mundo que olha para a pessoa fala: mas fulano faz. Já viu isso? Mas fulano faz. Ah não, mas o pastor fulano faz. Ah não, mas o irmão faz. Ah não, mas a irmã, a pastora faz. Psiu. O pastor não é dono do céu. A pastora não é o exemplo do céu. O exemplo do céu é Cristo. Ah não, fulano faz, eu posso fazer. Cuidado. Talvez fulano vai para o inferno, também pode ir. Eu já falei aqui várias vezes, mas eu posso ser o maior amigo de uma pessoa. A pessoa pode ter a maior amizade comigo. Se eu perceber que aquela pessoa, que aquela amizade me endece da posição espiritual que eu estou, me endece, eu afasto da pessoa. Imediato. Eu mantenho distância. Porque eu percebo que essa pessoa não é bom para mim. E tem gente que quanto mais o outro leva para o lixo, mais perto do lixo ele quer ir. Amém, irmão? Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quem era esse? O rico. Estava em tormento e ele ergueu os olhos e pediu: pai Abraão, permite que Lázaro molhe o dedo na água e põe na minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Isso aí por acaso é fictício, irmão? A história não está dizendo isso. Acorda. Eu acho que a maior dor de um pai é ver o seu filho morrer sabendo que ele vai para o inferno. Ou ver a sua esposa, ou ver seu esposo, ou ver alguém da sua família morrendo. Você sabe que a pessoa vai para o inferno. Tem consciência. Eu lembro quando morreu um parente da minha esposa uma época, e todo mundo ficou: não, porque eu sonhei que ele na última hora voltou. Eu sonhei. Vocês podem sonhar o que quiser sonhar, só vale o que está aqui, ó. Pode sonhar, pode berrar, pode pular para cima, pode ter visão, pode descer um anjo do céu, pode descer o que for, irmão, pode falar em línguas. Se não estiver escrito aqui, amigo, ah não, porque na última hora, no último minuto, assim, Deus me mostrou, na última hora que ele, mostrou nada, morreu bebendo cachaça, morreu, vai para o inferno. Ah não, porque os crentes é ruim, faz acepção. Não é nós não fazemos acepção de ninguém. Nós ensinamos que a palavra faz diferença entre justo e injusto, o que serve e o que não serve a Deus, o que está adorando e o que está brincando de adorar, o que deixa de ser crente e aquele que realmente é crente na casa do Senhor. A Bíblia faz diferença para isso. O que leva uma pessoa para o inferno? Apocalipse 21, 7. Se existe o inferno, o que a pessoa faz para chegar lá? O que vencer? Vamos lá, o que vencer? Herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu. Tem que vencer, não tem? Tem que vencer. Volta lá, meu filho, eu não pulei para frente ainda não. Aí, ó. O que vem? Se a palavra vem de vencer, é uma guerra. É uma briga aqui, ó. É uma luta constante.
natureza, desejo, vontade de pecar, vontade de fazer coisa errada, vontade de praticar o mal, vontade de sair da igreja, de deixar o culto, de não ir em culto, que orar que nada, é o que vem. Só que tem gente que não quer lutar com nada, irmão. Quando vem a luta, uma reclamação, prefere. Agora vamos para o 8, meu filho. Agora, aí, ó. E quanto ao? A palavra tímido ali, irmão, seria melhor se fosse colocado covarde, viu? É mais traduzido ali como covarde. Quanto mais aos tímidos e aos e todos os, a parte será no lago que arde como e tem gente que está dentro da igreja incrédulo, irmão. Você pode morrer de ensinar a Bíblia para ele, que ele continua fazendo o que ele está fazendo. Deus na última hora vai me dar uma oportunidade. Vai. Essa semana agora morreu um rapaz que lá da igreja do Ministério Fama, trabalhava lá no Garavelo, estava de moto e foi tentar passar entre dois carros, triscou o guidão da moto de um lado do carro e entrou debaixo da Scania. A Scania passou em cima dele e deixou só a pasta. Deu tempo dele pensar? Deu, irmão. Debaixo da carreta, a cabeça toda esmagada, e ele estava pensando lá. A gente tem que andar certo. A gente tem que levantar todo dia, pedir perdão e falar: Jesus, eu vou mudar de vida. Incrédulo, abominável. Vou nem falar sobre essa palavra abominável, irmão. Eu canso de explicar isso aqui na igreja, já falei isso aqui várias vezes. Muita gente já entendeu e outros não. Todo mundo é santo, o templo é santo, o culto é santo. Por quê? Por causa da presença de. E tem pessoas que querem fazer do lugar santo abominável. Aí acha que é brincadeira, aí quer cantar música, aí quer ficar fazendo gracinha, quer achar que o culto é uma brincadeira e quer brincar com o culto não é uma brincadeira. Já tem até a tal da stand-up cristão com o nome de Jesus, abominável, que fica falando piada com o Espírito Santo no meio, com palavra de Deus, com a ceia. Tem quantas pessoas que acham que Jesus é bobo, que é um boneco que eu brinco com ele. Irmão, cuidado. Eu ensinei muitos meus filhos esse negócio. O local é santo, a casa é santa, todo é santo, a presença de Deus. Não brinca com a presença de Deus. Não brinca com ela. Deus você não sabe e não o conhece o suficiente para achar que ele é o seu amiguinho, que você pode brincar. Não, não leve isso com brincadeira. Deus é santo e todos aqueles que aproximam dele têm que ser santo. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar. Lava as suas vestiduras aonde? Presta atenção. Para entrar pelas portas tem que lavar as vestiduras no sangue do. Olha para mim. Esse sangue está jorrando todos os dias para perdoar os nossos pecados. Versículo 15. Ficarão quem? Por que a Bíblia, toda vez que chega na mentira, ele fala aquele que ama e comete? Ama e comete.
Porque tem gente que gosta de ver os outros mentir, e isso acontece muito em casa. O filho aprende a mentir, o pai e a mãe dão apoio para a mentira que o filho está contando. Isso também, ama e comete a mentira. Isso é sério. Amar e praticar. Tem os dois pecados aí, viu? 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que não hão 10. Vamos? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os nenhum deles fazer o quê? Herdarão o reino de Deus. Amém, irmão? Nenhum deles herdarão o reino de Deus. Eu não tenho como eu te explicar que devasso, idólatra, adúltero, efeminado, sodomitas. Efeminados e sodomitas vocês já sabem, não preciso explicar isso aí também, né? Ladrões, avarentos. Avarentos aí, irmão, é aí que a coisa pega, sabe? Tem muito crente que parece que nunca viu dinheiro. O dia que vê, se você precisar de uma ofertinha dele, eu já dei o dízimo, eu já dei o dízimo. Se a gente andasse com saco de dinheiro, tinha gente que andava bem assim, para não perder ele. É que a gente não anda com saco de dinheiro, né? Quando eu cheguei nessa igreja aqui, tinha algumas pessoas que não gostavam de dizimar e nem dar oferta. Eu falei na frente uma coisa uma época. Falei, irmão, tem muita gente que não paga dízimo com medo de o dízimo estar beneficiando o pastor. Quem me sustenta é? Quem me sustenta é? Eu tenho 35 anos trabalhando no reino de Deus. Houve lugares que as pessoas não conseguiam me sustentar. Quem me sustentou? Tinha lugares que eu não tinha nem o que comer, mas Deus mandava. Então quem me sustenta é? Quem te dá dinheiro é Deus, irmão. Sabe? Por isso que tem pessoas que não ganham dinheiro. Quem te dá dinheiro é Deus. Primeiro você conquista. Primeiro conquista Deus. Quem te dá o dinheiro é? Não fica preocupado com ele não. Com dinheiro ou sem dinheiro, se você servir o Senhor, você vai pro pronto. Ah, me dá o seu, então se você não gosta. Já vi gente falar isso. Quem ama o dinheiro ama uma maldição terrível. Tem pai de família que é tão ruim, o dinheiro é tão dele, que ele não dá um centavo. Tem pai de família que ganha dinheiro, nunca deu 100 reais para o filho. Filho, 100 reais para você aqui, ó. Tem coragem, avareza. Só que sai tudo de entre os dedos. Diz que todo homem rico, o final dos seus bisnetos é pobre. Porque o homem que trabalha para enriquecer, deixa para o filho que não trabalhou, vai gastar tudo porque não trabalhou, e o neto dele não vai ter nada, o bisneto dele, porque o filho já gastou tudo porque não trabalhou para ter. Vamos à frente? Amém, irmão? Versículo 11, irmão. Eis que alguns têm sido mais haveis sido... Eis que alguns têm sido pecador, ruim, mal, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados, em nome do e pelo Espírito do nosso Deus.
Muitos de nós têm sido pecadores descontrolados, mas nós temos sido lavados, justificados, santificados pelo Senhor. Permaneça nele. Versículo 12. Todas as coisas me são, mas nem todas. Todas as coisas me são, mas não deixarei dominar por nem. O problema é quando você já está dominado. Não vou te explicar isso aí não, mas existe um filtro aí, viu? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí cabe aquela questão que você fala, não tem na Bíblia. Já viu? Não tem na Bíblia. Quando não tem na Bíblia, você pergunta, edifica? Não. Então não é para você, não edifica. Provérbios 28, 13, para nós caminhar para o final. Provérbios 28, 13. O que você faz com o pecado? Lê, irmão. Vamos? O que encobre a transgressão nunca. Mas o que confessa aí? Confessa aí? O que encobre nunca prospera. Está vendo que existe dois tipos de pessoa? O que encobre e o que confessa. Confessar é falar, hablar. E o que encobre é aquele que não fala. Quantos jovens e adolescentes estão vivendo no pecado e estão em cu? Presta atenção. Salmo 32, 5. Salmo 32, 5. Confessei-te o meu e a minha não, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas, e tu acha a maldade do meu pecado. Depois que eu confessei e não encobri, o que aconteceu? Eu fui perdoado. Vamos à frente. Mateus 20, versículo 23. Mateus? Acho que não é Mateus esse versículo, não. Não. João 20, versículo 23, deixa eu ver. Aquele a quem lhe serão? Aquele a quem lhe serão? Aquele a quem perdoar será perdoado, aquele a quem reter será retido. Então, quando eu confesso, eu posso ser perdoado ou não. Entendeu agora? Então, eu tenho a atitude de confessar os meus pecados. Depois, se você quiser ler esse versículo mais adiante, você vai entender o que eu estou dizendo. Um dia eu estava na faculdade, eu não estava estudando, eu já estava dando aula lá na faculdade, e teve um aluno que pegou esse versículo aí e disse, pastor, eu não tenho que estar confessando pecado para homem, não. Eu falei, beleza, irmão, você está certinho. O senhor concorda comigo? Eu falei, sim. Eu tenho que confessar pecado para homem, não. Confessa para Deus, porque ele não sabe. Não, ele já sabe. Eu falei, então, você tem que confessar para quem não sabe. Porque quem já sabe, já sabe. Eu falei, mas eu vou mais adiante para você um pouquinho. Se um pastor pecar e confessar para Deus, está perdoado? Não, a igreja tem que ficar sabendo. Eu falei, ué, quer dizer que o pastor tem que abrir o bico e confessar os pecados dele para todo mundo e não pode ficar dirigindo a igreja. Ele prostituiu, adulterou, ele tem que sair da igreja, não tem? Tem. Aí por que o membro tem que prostituir, adulterar e ficar dentro da igreja? Aí ele ficou assim, eu falei, agora explica, foi você que começou a confusão? Aí se você quiser explicar, depois você explica. Tiago 5,16, carta. Confessai as vossas uns aos e orai uns pelos, para que? E a oração feita por um justo pode muito em seus? A Bíblia não especifica a quem você deve confessar. Claro que você vai procurar uma pessoa idônea. Você não é bobo. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
para que sareis. Tem muitas pessoas doentes porque não confessa pecado. Aí fica doente, de tanto guardar lixo, falta de confessar. Atos 3,19. As 3 atitudes que você deve ter diante do pecado, irmão. Primeira coisa é a depois é para que seja apagado, e vem o tempo do refrigério. Ó, arrepende, converte, apaga os pecados, aí vem o tempo do arrepende. Muitas pessoas não são perdoadas porque não têm arrependimento. E quando tem arrependimento, não muda de vida. Converter é mudar de caminho. Estou indo aqui, eu converto e mudo a direção. Muitas pessoas não têm os seus pecados apagados porque não converte. Arrepende. Arrependimento é remorso, é saber que está errado, mas não muda. A partir do momento que não muda, não é apagado os pecados. Aí falta o tempo do refrigério. Por quê? Porque primeiro é apagado os pecados, depois vem alívio. Alívio é depois que depois que apaga os pecados, vem paz na alma. Amém? Amém?